CCB é uma fábrica de idólatras, famosos adoradores de parede, de todas as igrejas pentecostais e neopentecostais que surgiram no início do século. A CCB é a única que se destaca na prática de criar um povo idólatra. Mas é um povo que tem costume, foi doutrinado desde o início dessa instituição religiosa a idolatrar tudo aquilo que pertence a esse sistema religioso. Esse vídeo aqui não é para atacar os meus irmãos na fé, nem acusar, porque a palavra de Deus diz assim, quem acusa é o diabo, mas assim, a idolatria é visível nesse sistema religioso. E isso aí é uma consequência dos falsos ensinamentos dessa seita para os membros. Como que a CCB introduziu a semente da idolatria no coração da Irmandade? Não digo todos. Como que foi esse trabalho? A CCB, a primeira coisa que ela fez para poder implantar a idolatria nessa igreja foi criar a falsa doutrina da autossalvação. A CCB, ela conseguiu incutir na mente do povo que a sua instituição religiosa é salvífica, que ela tem o poder de salvar aqueles que se converterem nela. A CCB, ela criou jargões para poder enganar o povo, jargões mentirosos, jargões com mensagens subliminares, jargões que afrontam o sacrifício do Messias na cruz. Quer alguns exemplos? A CCB, ela se intitula como a própria graça de Deus. Todos sabemos que a graça de Deus, ela não se manifestou ao homem através de nenhum sistema religioso, mas pelo Messias, pelo sacrifício do Messias na cruz. Por um homem veio o pecado e por um homem veio a salvação. A CCB, ela conseguiu convencer o povo que ela é a própria graça de Deus, sendo que a CCB, ela só existe aqui no Brasil porque a maçonaria dos Estados Unidos financiou o missionário e também maçom Luigi Franciscon. O povo é tão idólatra ali que aceita heresias de perdição como doutrina salvífica. A CCB, ela também se apresenta como obra de Deus. Os queridos, a CCB, ela é obra do diabo. Ela é obra do diabo, do engano, da ilusão, da enganação. A obra de Deus, chamar esse sistema religioso de obra de Deus só porque ela tem uma boa aparência, é isso aí que o povo... Então, por causa disso, o povo idolatra. O povo adora até a cor
dessa igreja. Onde eu vi um irmão escrevendo aí uma mensagem dizendo que em outro canal, né, que eu estava assistindo, aí eu fui ler o comentário, estava lá, eu amo, eu adoro até a cor dessa igreja, idólatras. Adoro mesmo. A CCB, ela sacralizou o templo físico, mesmo indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia escrita, diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então a CCB, ela sacralizou os seus locais de cultos, os seus templos físicos, e ainda doutrinou o povo para tomar cuidado em não profaná-lo. Aí o povo adora um templo de cimento como se fosse a casa de Deus. CCB também sacralizou a boca dos seus falsos profetas de Baal, mentirosos, enganadores, deturpadores da palavra de Deus. Esses homens dizem ter o dom de profecia, mas cometem aberrações atrás de um púlpito. Aberrações em nome do Espírito de Deus. Então, esses homens criaram um ritual totalmente espírita que nunca existiu em nenhuma outra igreja pentecostal, nem na primitiva. E criaram um ritual lá de espiritismo. É uma mistura de bibliomancia com incorporação que mais parece um pai de santo. E ainda conseguiu convencer o povo que aquilo é a palavra de Deus. Para mim aquilo ali é boca do diabo, mas o povo adora como se fosse a boca de Deus. Sendo que a palavra de Deus afirma que a lei e os profetas duraram até João Batista. E que isso significa? Que não existe mais, não houve continuidade para o ofício de profeta e nem novas revelações. E se existisse, ele pertenceria somente aos apóstolos, aqueles que foram ordenados pelo próprio Messias. Hoje na CCB tem uma hierarquia com cargos menores e maiores, onde esses homens se apresentam como vasos de Deus. Ali também tem um tal de cargo de ancião, muito idolatrado pela Irmandade. Eles adoram o cargo de ancião, sendo que na Bíblia não existe homens de Deus com esse título ministerial. É só os apóstolos ou homens de Deus na Bíblia. Então, ancião na Bíblia tem dois significados: homem experimentado na guerra é o primeiro, e o segundo é homem em idade avançada. Não é de Deus, mas o povo adora como se fosse. Na CCB tudo é idolatrado, até os testemunhos. CCB, antes do advento da internet, investiu na criação de histórias fabulosas, de supostos milagres, onde, segundo ela, ancião ia atender o batismo com um carro sem motor, ancião atendia, usava concha de feijão como celular, ancião que voa durante o culto, mas ninguém tem uma câmera para filmar ali, enfim. E o povo acreditou nisso aí, e por causa disso, essas historinhas para boi dormir foi idolatrada, ainda está sendo
idolatrada, né? Tudo ali é motivo de idolatria. Um terno, uma gravata, um sapato, um véu. O meu véu, o seu véu é simples, mas o meu ele tem desenhos, eu esqueci o nome. Aí a pessoa começa a adorar aquele pano branco. Okay? Então, outra coisa que é muito idolatrada na CCB, os hinos. Mesmo eles sendo de procedência maligna, eles são idolatrados e cantados por esse povo, sem Deus, sem luz, sem o dom do discernimento. 70% dos hinos da CCB são de autores maçons, compositores maçons norte-americanos, outros 30% de seitas humanas, que a CCB costuma dizer seitas humanas, a CCB provando o próprio veneno. Então, outro fato interessante sobre os idólatras da congregação cristã. Então, depois que Deus, o eterno Criador do céu e da terra, pesou as suas mãos nessa seita, e ela teve que fechar as portas dos seus templos físicos, sem alternativa, o que eles fizeram? Migraram para a internet. E aqui, nesse campo virtual, criaram um novo tipo de idólatra. Qual que é? Os idólatras da tecnologia. CCB arrastou milhões para o ídolo digital. CCB, ela criou uma imagem do seu culto, onde o povo assiste ela através de uma TV de tela grande smart. O povo se prostra para aquilo ali, e além de se prostrar, eles ainda têm que ficar de terno, gravata. Se for irmão, tem que ficar de terno e gravata e ajoelhado. E se for irmã, tem que ficar de véu, saia e blusa, e ficar em silêncio, porque a mulher na CCB ela não tem voz. Okay? Essa igreja ela segue as falsas doutrinas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele era um homossexual, né? Segundo o que nós descobrimos aí. Por isso que ele criou lá, colocou nas suas cartas paulinas uma advertência. Bom seria que a mulher não se manifeste nos cultos. Tudo que ela quiser saber, ela pergunte para o seu marido em casa e tal. Mas eu não tenho nada contra os homossexuais. Eu estou falando aqui dos idólatras da CCB. Então vamos, queridos. Então é isso aí, ó. A CCB ela fabrica idólatras, adoradores de uma das empresas do pedreiro da maçonaria, Luigi Franciscone. Termino por aqui. Essa é a palavra de Deus? Não, é a minha. Um abraço.